Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio tem o Leia a Bíblia Cast. Muito bem-vindo, meu irmão, muito bem-vinda, minha irmã, ao último episódio do Leia a Bíblia Cast de 2024. É isso mesmo, pessoal. Estamos nos despedindo desse ano, finalizando o plano de leitura do grupo anual de leitura bíblica com essa segunda carta aos Tessalonicenses, né, pessoal? Uma segunda carta com 3 capítulos apenas, né? Pequenininha, mas tão rica, tão poderosa, com tantas mensagens que a gente vai meditar aqui novamente, né? A gente vai relembrar. Você que já leu, você que tá com saudade aí, vamos recapitular esses principais temas dessa segunda carta nesse último episódio do Leia a Bíblia Cast, pra gente fechar, né, pessoal, com chave de ouro e já se preparar para a próxima temporada, já se preparar para 2025 com mais leitura da palavra, com mais resumão, com mais meditação, com mais edificação vindo diretamente da palavra de Deus. É uma bênção, né, pessoal? Já quero agradecer aqui a todos vocês que acompanharam o trabalho, a todos vocês que comentaram, deixaram mensagens, né, vocês que interagiram, que compartilharam o link, né, que deixaram like. Vocês foram fundamentais, vocês nos ajudaram muito a espalhar a palavra de Deus, a compartilhar a palavra de Deus com mais e mais pessoas. E já quero convidar você também a entrar no grupo de leitura ou mandar o link, né, para outras pessoas começarem no ano que vem no grupo de leitura junto com a gente. Todo mundo começar junto, terminar junto. Então, ó, sempre na descrição dos podcasts tem um link para você mandar para outras pessoas ou para você entrar se você ainda não está lá no grupo de leitura e começar junto conosco em 2025. Vamos ler todo o Novo Testamento, tá, pessoal? Vai ser o plano do ano que vem, ler todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, tá certo? Então você já é nosso convidado para fazer parte desse plano e vai ser uma bênção. Tenho certeza que vai ser uma bênção e vai ter também podcast, vai ter resumão aqui, eu, João 3,16 e Fernando Pinheiro, firme e forte aqui para meditar, para fazer o resumão. Vai ter mais poema, vai ter pré-poema, vai ser uma bênção, tá certo? Mas vamos lá, vamos começar esse episódio de hoje falando de 2 Tessalonicenses capítulo 1, né, pessoal? A gente viu aí que Paulo precisou escrever essa segunda carta aos Tessalonicenses porque a provação piorou, né? A perseguição piorou lá nos Tessalonicenses, mas mesmo assim, né, pessoal, que bênção, né? Eles perseveraram. Mesmo assim, os Tessalonicenses estavam dando um exemplo maravilhoso de fé e Paulo, né, mandou essa carta para parabenizar, né, para se alegrar e dar uns outros conselhos, né? Mandar mais mensagens de encorajamento para os Tessalonicenses. E eu quero convidar já João 3,16. Bem-vindo, João. Fala aí pra gente como é que foi o seu destaque, a sua mensagem principal, o seu resumão aí desse capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, João. Graça e paz, amados ouvintes, amado Daniel, Fernando Pinheiro, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Graças a Deus estamos juntos mais uma vez. E agora vamos começar segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. É bom relembrar que essa carta, as coisas já estavam sendo, como eu posso dizer, piorado. As coisas pioraram, as perseguições, tudo foi muito mais, sabe? E Paulo escreve, né? Por quê? Porque eles podiam ter perdido a fé, ter deixado de seguir ao Mestre Jesus, mas foi ao contrário. Então, os 3 capítulos agora que nós vamos fazer, então fala sobre esperança, fala sobre a clareza. Paulo vai trazer algo mais no capítulo 2 sobre o dia do Senhor e no final, no capítulo 3, vai ter o desafio dos ociosos. Então é isso, Daniel, é isso, meu irmão, vamos ver muitas coisas boas, tá certo? O ponto principal disso tudo é não especular sobre a volta de Cristo. Então esse é um primeiro ponto e Paulo quer inspirar os irmãos, né, na esperança e na fidelidade, como foi mostrado naquele vídeo. Muito bom, Daniel, muito bom, Fernando, você prepare-se, porque agora nós vamos fazer essa viagem linda e maravilhosa, ok? Maravilha, Daniel. Vamos começar com o capítulo 1,
Então, o primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses fala quanto maior a aprovação, maior, não é, a busca, não é, pela fé, a força e a perseverança. Foi isso que eu vi no versículo 3. No versículo 3 diz assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. Então, foi isso que eu observei no capítulo 1, Daniel. Que você viu aí, meu irmão? Comenta aí. Não deixe de deixar o seu like. Comente também. Daniel, é com você, Daniel. Legal, legal demais, João, é verdade, né? A perseguição piorou, né? As coisas pioraram lá em Tessalônica, mas como eu disse, né? Os tessalonicenses dando um exemplo maravilhoso de fé, e foi bom aí que João já fez um resumão, já pegou os tópicos aí, né, João? Do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3, pra gente já relembrar aí o que cada capítulo, né, Paulo tá tratando, né? Sobre a volta de Cristo também, importante aí, sobre a questão do trabalho, que a gente vai falar daqui a pouco também sobre esses capítulos. Valeu, João. Agora vamos ver o destaque, vamos ver o resumão também do nosso amado Fernando Pinheiro, que está com a gente aqui também. Bem-vindo, Fernando. Como é que foi aí sua leitura desse capítulo 1? A paz de Cristo, Daniel. A paz de Cristo, João. Irmãos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Olha, que Deus abençoe as nossas vidas, né? E esse capítulo de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, é muito interessante. Eu vejo aqui o apóstolo Paulo mais uma vez transparecendo, demonstrando a sua alegria, né? Veja só, Paulo aqui se alegra com os irmãos tessalonicenses, porque Paulo vê neles amadurecimento, vê que eles estão amadurecendo na sua fé, que eles estão se fortalecendo, apesar das dificuldades, dos problemas que estavam surgindo, né? Mas aí a gente pode ver que quanto maior, né, as provações, mais, posso dizer assim, mais fortalecido são os irmãos. Então, Paulo fica muito feliz em ver aqui essa alegria dos irmãos. Eu vou ler aqui o verso 3 do primeiro capítulo. Veja só o que Paulo diz: irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês. Para nós é certo fazer isso, porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais. E o amor que vocês têm uns pelos outros está se tornando cada vez maior. A gente vê aí Paulo feliz, Paulo alegre, Paulo contente, porque os irmãos estão crescendo na fé. Como falei, é certo que não é à toa que eles estão, não é de qualquer forma, eles estão crescendo na fé, mas em meio às dificuldades, em meio aos problemas. Por isso, eu fico imaginando que o apóstolo Paulo, ele fica ali, olha, fica elogiando, fica se alegrando, fica mandando todas essas exortações para os irmãos, mas ele fica vigilante, mandando os irmãos lá levar carta, recebendo informações, trabalhando isso. Mas a verdade é, o mensageiro Paulo, aquele, podemos dizer, o pai da fé daqueles homens, ele está feliz, porque ele vê as pessoas que ele iniciou, né, na fé crescendo. Isso é muito bom, né? O mensageiro poder ver o grupo que ele deu iniciação, que ele começou a crescer na fé. Isso é fortalecedor, animador. Isso ajuda o mensageiro a também continuar levando a mensagem de Jesus, que é indispensável para todo mundo, né? Foi esse meu ponto de reflexão. Achei muito interessante, Daniel. Valeu, Fernando. Bom demais, né? Esse capítulo muito rico, muito interessante. Como você disse, a gente vê a alegria de Paulo, né? Por ver os irmãos crescerem na fé, por ver os irmãos
amadurecendo, né, suportando as provações, e Paulo, a gente vê ele se alegrar muito com os irmãos, e realmente é muito bom quando a gente vê o irmão crescendo, o irmão firme na fé, né, a gente se alegra muito, como a gente se alegra entre a gente, né, quando a gente vai na igreja, quando a gente visita um irmão e a gente vê um ao outro cada vez mais firme na fé. Realmente isso nos alegra demais, pessoal. Esse foi o primeiro capítulo dessa carta, mas tem também o segundo capítulo, e eu já vou pedir aí para João 3,16 trazer para a gente qual é o seu destaque, João, desse capítulo 2. Ok, meus amados irmãos, capítulo 2, então, capítulo 2, o que eu encontrei, né, é o cuidado com as mentiras e os falsos ensinos. Então, nós precisamos nos apegar à verdade e aprendemos, né, desde o princípio, né, quando nós entramos no cristianismo, onde a nossa fé é na pessoa de Cristo, ele vai dar todos os ensinos, e os ensinos dele e as palavras de Jesus são todas verdadeiras, e é esse que nós pegamos no início da caminhada e que hoje nós devemos continuar, deixar a mentira, deixar tudo isso. Eu descobri lá no versículo 2:2 diz assim: e que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Paulo já tinha visto, né? Já tinha falado, não é, que ninguém sabe a volta de Cristo. Agora vem o novo, né? Aquela nova onda de irmãos que estão lá dentro, que estão querendo complicar e trazer coisas, né? Então, justamente, mas aqui o ponto é cuidado, né, com as falsas mentiras, né? Então, tem o joio e tem o trigo. Então, a gente vai prestando atenção. Ok, Daniel? Valeu, João. Realmente é um ponto muito interessante, né? Esse capítulo 2 aí, as pessoas se deixando levar, né, pessoal? As pessoas chegando novos ensinamentos, né? Pessoas começando a ensinar outras coisas, outras doutrinas, né? Mais especificamente sobre a volta de Cristo, e alguns irmãos começando a acreditar, começando a se desviar do que Paulo tinha ensinado, e é uma lição realmente muito forte para a gente, né, pessoal? Se a gente não tiver firme na fé, se a gente não tiver firme estudando, né, principalmente estudando a palavra, a gente pode facilmente se desviar, né, no sentido de ir para outra doutrina, né? Quando a gente se fala desviar, pessoal, não é ir para o mundo, não, tá certo? Não é deixar a igreja, não. Muitas vezes a gente se desvia, né, indo para outra doutrina, indo para outros ensinamentos que não são bíblicos, tá? Indo para outras coisas que as pessoas às vezes até usam a Bíblia, mas a gente acaba indo por ensinamentos errados. E lá em Tessalônica, né, tava rolando aí esses ensinamentos estranhos com relação à volta de Cristo, né, dizendo que Cristo já tinha voltado, né? Algumas pessoas até pensando, porque realmente o sofrimento estava grande, né? Sofrimento muito grande, e as pessoas achando que Cristo já tinha voltado, né? E eles tinham ficado, né? Eles tinham ficado, olha, Cristo já veio e a gente está aqui nesse inferno, né? Porque Cristo já voltou e a gente ficou. Então, cuidado, tá, pessoal, com esses ensinamentos, né, que a gente precisa estar sempre estudando e praticando e realmente analisando as coisas da Bíblia, tirando dúvida para a gente não ser enganado, né, e não acabar entendendo também a palavra de Deus errado. Muito bom, João, valeu, mas também tem a reflexão de Fernando. Fernando com certeza tem, né, um destaque maravilhoso aí para a gente meditar também desse capítulo 2. Fala aí para a gente, Fernando. Daniel, é isso mesmo. E o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses é interessante porque, apesar do apóstolo Paulo, no primeiro capítulo, né, ele demonstrar, transparecer aquela alegria, né, aqui no capítulo 2, a gente vê que lá em Tessalônica ainda existia dúvidas, né, a respeito de, por exemplo, da vinda do Senhor. Os irmãos tinham dúvidas, os crentes tinham dúvida lá a respeito desses assuntos e de outras doutrinas, coisa que podemos dizer até natural, né? Mas o apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele adverte os irmãos, né, para que eles tenham cuidado com podemos dizer assim, com esse poder maligno do mundo, que são as mentiras e os falsos ensinamentos, né? Então, apesar da alegria do apóstolo Paulo, ele está ali, ó, com cuidado, porque
estava rolando lá ensinamentos, dúvidas, e isso preocupava muito a ele. Então, eu vou ler aqui o verso 3 e o verso 15, só para a gente entender aqui. Interessante. Capítulo 2, verso 3. Não deixem que ninguém os engane com nada disso. Disso o quê? Falsos ensinos, informações duvidosas, então coisas que estavam preocupando o apóstolo Paulo, porque isso poderia atrapalhar os irmãos na sua caminhada, né? Na sua caminhada que, para ele, era um motivo de alegria até então, eles estarem crescendo. Mas, como falei, o apóstolo Paulo estava assim, vigilante, como quem está pisando em ovos, elogiando, porém, com todo cuidado. Vê o versículo 15 o que diz. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Então, o apóstolo Paulo pede para que eles guardem, né, aquelas verdades, fiquem firmes e guardem aquelas verdades. É interessante, irmãos, porque muitas vezes, durante a caminhada cristã, vão surgindo informações novas. Primeiro momento você tem uma informação e uma verdade, que é a verdade, a palavra, mas durante o tempo você começa a aprender e surgem outros professores, outros mestres e começa a trazer informações novas. E essas informações novas às vezes correm algum perigo, porque começa a vir coisa duvidosa, informações que traz dúvida. Então, aplicando para hoje, nós devemos buscar o quê? Buscar a verdade. As informações, como o apóstolo Paulo disse, as primeiras informações, as primeiras verdades. E essas primeiras verdades, a gente tem que ir direto na fonte. E qual é a fonte? A fonte são as escrituras sagradas. Então, nós precisamos, como diz nosso irmão João José, estar estudando, estar buscando e sempre buscando na fonte. Não saindo dos primeiros ensinamentos da verdade, né? Ensinamentos da verdade. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está assim, um tanto quanto, posso dizer, cuidadoso com esses irmãos, preocupado, porque as mentiras, os falsos ensinos, né, estavam ali rodeando. Então foi esse ponto que me chamou a atenção. Primeiro capítulo, alegria, e agora Paulo, mesmo sentindo alegria, ele está preocupado, está com cuidado para que os irmãos não enveredem num caminho errado, né, dos ensinamentos falsos e das verdades que não são as primeiras, nem as verdades verdadeiras, né, vindas da palavra de Deus. Valeu, Fernando. É isso aí. Não vamos, pessoal, como eu falei antes também, né? Não vamos nos desviar da verdade, né, Fernando? Não vamos, né, sair por outros caminhos, né, que são ensinados muitas vezes sem base bíblica. E para isso, como eu falei, precisamos estar o tempo todo de olho, estudando aquilo que foi ensinado, tudo baseado na Bíblia, pessoal. Tudo realmente ensinado pela verdade da palavra de Deus. Tem muita gente por aí, pegando a Bíblia, né, e colocando ensinamentos errados, beleza? Principalmente com relação à volta de Cristo, né, como estava rolando lá, pessoas fazendo cálculos aí mirabolantes para tentar descobrir quando é que Cristo vai voltar. Então, cuidado também com esses ensinamentos, tá certo? Permaneça na verdade, como alguns irmãos têm permanecido, né? Quero aqui, antes de partir para o capítulo 3, quero falar aqui com os irmãos que estão sempre deixando mensagem, estão sempre comentando aqui, né? Vou falar com os irmãos que deixaram mensagem no penúltimo episódio, no episódio passado, tá certo, pessoal? No episódio 34, alguns irmãos, né, que estão permanecendo na verdade aí, deixaram seus comentários. Deixa eu passar aqui rapidinho, Eliane Ribeiro deixou uma mensagem: a paz de Cristo, muito edificante o podcast, né? 1 Tessalonicense nos traz grandes aprendizados. É isso mesmo, Eliane. Jesus está voltando. Ele vem sem avisar. Olha aí, Eliane já se ligou, né, Eliane? Vamos estar preparados todos os dias. Temos que estar em constante vigilância. Exatamente. Foi o tema da primeira carta, né, dos Tessalonicenses também, né, que Paulo ensinou. E estava ensinando de novo para que eles permanecessem nesse ensinamento. Valeu, Eliane. Deixa eu ver aqui, Sônia Lima também deixou uma mensagem. Uma bênção, amém, Sônia, uma bênção.
ter você com a gente aqui também. Jorge Luiz, também nosso amado Jorge, firme e forte também, na verdade, deixando aqui a mensagem, ó, boa tarde, graça e paz, amados irmãos, que Deus nos conceda uma semana abençoada. Amém, Jorge, para você também uma semana abençoada aí, né, um novo 2025 para cada um de nós. Miriam também deixando sua mensagem. Aí, Miriam, bem-vinda, Miriam, sempre conosco aqui também, na verdade, sempre, né, ligada no Leia a Bíblia Cast. Marilu também deixando sua mensagem. Aí, Marilu, um abraço. Ela colocou graça e paz, irmãos, que Deus continue abençoando vocês para que possamos nos edificar com este projeto tão maravilhoso. Valeu, Marilu, obrigado pelas palavras, que você continue com a gente também em 2025. Todos vocês continuem com a gente em 2025, tá certo? Nossa irmã Hilda, a Hilda deixou aqui uma mensagem meio poema, né, Hilda? Gostei aqui, ó. Deixa eu ler aqui a mensagem de Hilda que ela deixou, ó. Meus irmãos, agradecida a Jesus com gratidão por ele ser nosso amigão. Olha aí, ele não é só amigão de João 3,16. Jesus está te esperando e quer ser seu amigão. Olha aí, Hilda, valeu, é isso mesmo, né? No último PP, né, João 3,16 falou de amigão. Olha aí, Hilda falando, ó, ele é amigão de todos nós, né, Hilda? É isso mesmo, ó. Vamos juntos orar sem cessar por todos os nossos irmãos e orar por todos aqueles que ainda não são nossos irmãos. Amém, Hilda, é verdade, orar sem cessar. Hilda tá lembrando aí, né, 1 Tessalonicenses 5,17, né, Hilda, lembrando aí, orar sem cessar. Muito bom, Hilda, que Deus te abençoe e continue com a gente também em 2025. E nossa irmã Bianca Pérez também deixou mensagem aqui, ó, no episódio passado. Boa tarde, já fiz minha inscrição. Olha aí, né, Bianca aí fazendo sua inscrição, possivelmente no curso, né, que a gente falou, curso de Tessalonicenses. Bem lembrado, viu, Bianca? Já estava esquecido aqui, pessoal, começando em janeiro de 2025, o curso de Tessalonicenses, né? A gente vai ter um curso na Escola da Bíblia, primeira e segunda carta dos Tessalonicenses, né? Com o nosso professor aí, ó, João 3,16. Então, ó, Bianca já está inscrita, né, Bianca? Valeu! Se inscreva também para você se aprofundar mais nessa carta, você estudar, né? Vai ser um curso intensivo, maravilhoso, com o nosso amado João 3,16. Começando os cursos da Escola da Bíblia dia 6, mas o curso de Tessalonicenses começa dia 11, tá certo, pessoal? Que é um sábado. Então procura a gente, procura João, acesse o site escoladabiblia.com, que também você pode se inscrever por lá e se aprofundar ainda mais nessa carta de Tessalonicenses, tá? Combinado? Então, ó, aproveitando aí o recado de Bianca, né? Não deixe de se inscrever também no curso de Tessalonicenses, né? Se você está assistindo aí o podcast agora em janeiro, né? No fim de 24, comecinho aí de 25, aproveita para se inscrever nesse curso também, beleza? Vamos agora, pessoal, fechar essa carta, né? Fechar maravilhosamente essa carta com o capítulo 3. Capítulo 3 é uma mensagem também muito importante para a gente e eu vou pedir para João 3,16 trazer já o seu destaque desse capítulo, João. Maravilha, Daniel, maravilha. Capítulo 3, o que eu vi no capítulo 3 é: não se canse de fazer o bem. O Senhor é fiel e irá retribuir. Foi isso que eu vi no versículo 3. Então, capítulo 3, versículo 3, está escrito: mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Qual o ponto? Deus é fiel. Que Deus é fiel? Eu sei, você sabe que Deus é fiel. A nossa segundo ponto deve ser: e eu? Eu tenho sido fiel a Deus. Você, meu amado ouvinte, tem sido fiel a Deus. Então, tudo que nós fazemos para a expansão do reino, o que é que isso tem? Isso tem um valor imenso para Deus. E nosso trabalho não é em vão. Você, meu irmão, minha irmã, que está trabalhando para o Senhor, olhe, pode ter certeza, não deixe de fazer o bem. Não deixe de fazer o bem, porque aquele está vendo, o nosso Deus está vendo, nosso Senhor está vendo, e ele não vai deixar, sabe, o seu galadão. Fique firme, né? Persevere, né? E é justamente o que a carta traz.
Perfeito, perfeito, João. É verdade. Não se canse, pessoal. Eu acho que essa é uma mensagem maravilhosa, né, para a gente começar o ano de 2025. Não se canse de fazer o bem. Precisamos perseverar, mesmo que ninguém esteja fazendo, mesmo que seus amigos não estejam fazendo, mesmo que você não tenha, né, alguma coisa assim ganhando em troca, né, pessoal? Às vezes a gente faz algo e não tem um agradecimento, não tem uma retribuição, não tem um reconhecimento. Não importa, pessoal, né? Jesus também não teve reconhecimento, né? Muitas pessoas nem agradecem Jesus, né? Mas o que importa é seguir exatamente o exemplo dele. Não se canse, pessoal. Vamos sempre fazer o bem, vamos sempre espalhar o bem, vamos sempre ser exemplo, né, para as pessoas, ser a luz que o mundo está precisando, independente se as pessoas fazem, se retribuem, se reconhecem, não importa, né? É sempre fazer o bem para agradar a Deus, principalmente para agradar e ser, né, um imitador de Jesus Cristo. Eu acho que essa é a palavra para a gente perseverar também em 2025. E eu quero trazer Fernando também. Fernando, qual é a sua mensagem aí também desse capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, Fernando? Daniel, o capítulo 3 dessa carta, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, o apóstolo Paulo começa pedindo orações aos irmãos. Ele pede aos irmãos que orem por ele, orem por livramentos. Todo o pensamento de Paulo era para que os irmãos orassem, para que ele continuasse levando o evangelho. O pensamento de Paulo era levar o evangelho. Mas é interessante que nessa comunicação de Paulo, nesse pedido dele, ele cria um vínculo. Eu vejo que ele cria um vínculo com esses irmãos através da oração. Ele pede oração e cria esse vínculo. E isso dá uma certa, posso dizer assim, uma certa substância, uma certa sustentação àquele relacionamento, aquela amizade, aquele grande relacionamento. É como se mantivesse, desse um reforço, fizesse uma segurança aos irmãos, tornasse os irmãos mais firmes, assim, firmes, ocupados, cuidadosos. Então, eu vejo que esse pedido de Paulo, ele tem essa importância. Assim como muitas vezes nós, eu vejo o irmão João José, por exemplo, ele cria um grupo de estudo, ele cria um momento de oração. Isso é uma forma de, eu não vou dizer prender, mas uma forma de trazer os irmãos e mostrar a eles a importância desse relacionamento com Deus e com os irmãos. Então, o apóstolo Paulo, nessa carta, eu vejo que ele começa pedindo orações e fazendo esse entrelace assim, segurando, né, na mão dos irmãos para que eles não saíssem por aí afora. E nesse mesmo capítulo, né, Paulo pede aos irmãos que se afastem daqueles que não trabalham, daqueles que não seguem os ensinamentos, daqueles que não estão nem aí para nada. Então, Paulo pede a eles que eles se afastem dessas pessoas, né? E, no entanto, ele diz no verso 15 que eles não devem se cansar de fazer o bem. Vamos ler o verso 15 só para a gente entender, né? Aqui, Paulo diz, no verso 15 do capítulo 3, no entanto, não o tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselha um irmão. Então, o apóstolo Paulo, nesse capítulo, né, como eu falei aqui, ele começa pedindo orações, em seguida ele pede aos irmãos que se afastem dessas pessoas que não seguem os ensinamentos verdadeiros, né, e não quer nada com a vida, não quer trabalhar nem nada, e ao mesmo tempo ele diz, olha, mas tem amor por eles, né? Não se canse de fazer o bem, admoeste ele com carinho. Então a gente vê aí uma marca, posso dizer assim, no apóstolo Paulo, uma marca de Jesus, né? Que mesmo aquelas pessoas não merecendo, olha, ama-os, tenha cuidado com eles. O objetivo final de tudo isso é conseguir conquistar essas pessoas e trazer eles de volta para o Evangelho. Então, é isso que me chama a atenção nessa carta. A carta é poderosíssima, né? Eu fico muito contente em poder compartilhar com vocês essas pequenas reflexões. E só, né, relembrando aí, né, Daniel?
os irmãos podem ler todo o capítulo, fazer as suas reflexões, porque tenho certeza, esse é apenas um ponto que eu vi, João vê outro ponto, Daniel vê outro ponto, mas se a gente for olhar versículo por versículo, a gente vai extrair muita coisa boa que vai com certeza não somente nos trazer informações sobre o passado desses irmãos, mas também nos ajudar a conduzir a nossa vida. Então, foi esse minha reflexão. Bom demais, Fernando. Que mensagem maravilhosa, realmente, para a gente começar 2025 já pensando nessas coisas, já refletindo e meditando também nessa mensagem aí de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, mas a carta como um todo também, uma mensagem maravilhosa para a gente, pessoal. E com isso, estamos já fechando o ano, como eu falei, último episódio, último podcast de 2024, mas também vamos ter o último PP do ano e o último poema do ano, Vamos fechar com chave de ouro aí essa última edição do Leia a Bíblia Cast 2024 com o PP. Tudo pronto aí, João, com o PP? Ok, Daniel, chegamos aí. Hoje não tem PP. Daniel, hoje não haverá PP. Por quê? No lugar do PP, eu trouxe para você, meu amado ouvinte, uma linda história. Por que essa linda história? No lugar do poema, uma história. Você vai observar comigo. Preste bem atenção. Medite comigo, reflita comigo sobre essa história. Preste atenção. Essa história, meus amados ouvintes, é uma transformação de um homem. Então, um homem, por volta de 35 anos, eu posso dar o nome a esse homem para ficar melhor na nossa mente. Ele tem 35 anos, o nome dele é Marcos. Marcos, ele é um engenheiro de sucesso, ele vivia uma vida superficial, seu mundo girava em torno do trabalho, dinheiros e prazeres temporários. No entanto, uma sensação de vazio interior o incomodava. Então, um dia, meus amados ouvintes, Daniel, Fernando, um dia Marcos, durante uma crise existencial, Marcos, ele encontrou uma Bíblia esquecida na estante, sentiu um impulso inesperado para lê-la e escolheu o Novo Testamento e se comprometeu a ler todo o livro em um ano. Ao longo do ano, Marcos dedicou 30 minutos diários para ler e refletir sobre as palavras de Jesus. Então, à medida em que ele avançava, meus amados ouvintes, ele descobriu o amor incondicional. O amor incondicional de João 3,16. João 3,16, ele tocou profundamente, revelando o amor de Deus. E Marcos, ele entendeu também sobre humildade em Mateus capítulo 20, do versículo 26 a 28, ele leu e ele viu o ensino que trouxe para ele, o de servir. E ele desenvolveu empatia e ele encontrou a paz lá em João 14, 27. E o confortou em momentos de ansiedade. E com isso, meus amados irmãos, houve uma mudança em Marcos. Ele começou a ajudar uma instituição de caridade, ele começou a perdoar, reconciliou-se com familiares e amigos, ele compartilhava, dividia a sua fé com seus colegas, ele reduziu gastos excessivos e doou para causas nobres. Após um ano, meus amados ouvintes, Marcos se transformou, ele teve paz interior, ele encontrou propósito e significado, ele teve relacionamentos profundos, ele construiu amizades verdadeiras, ele teve compaixão, ele tornou-se um ouvinte atento. Ele teve, meus amados ouvintes, humildade e reconheceu a sua limitação.
Meus amados, o testemunho de Marcos foi tremendo. Marcos, ele compartilhou sua jornada, né, com amigos e familiares, inspirando outros a buscar a transformação. Seu testemunho, meus amados ouvintes, em uma das falas dele, disse assim: Deus me mostrou que a verdadeira riqueza está em amar e servir. Agora vivo para Cristo e isso mudou tudo. Meus amados ouvintes, com essa história, que reflexão! A palavra de Deus, meus amados ouvintes, pode ter certeza, ela tem poder transformador. A humildade é essencial para crescer. Quantas vezes você não já leu o Novo Testamento? Mas a humildade é essencial para crescer. O amor condicional, ele é contagioso. E a simplicidade, né, traz a liberdade. Você, meu amado ouvinte, pode experimentar essa transformação. Leia o Novo Testamento conosco e permita que a palavra de Deus renove sua mente e o seu coração. Quero convidar você a fazer a leitura do Novo Testamento em um ano conosco. Que maravilha, João. Olha aí, pessoal, tô surpreso aqui, viu? Não teve PP, né? Não teve o último PP do ano, mas teve essa mensagem maravilhosa desse homem, né? Que mudou a sua vida, transformou a sua vida quando ele leu o Novo Testamento. E é isso que acontece. Obrigado, João, pela reflexão. É isso que acontece, pessoal. Quando a gente lê a palavra de Deus, é justamente isso. A gente se transforma, a gente ganha mais humildade, a gente entende o que a gente precisa fazer, né? A gente entende o que a gente ainda não está fazendo e como a gente precisa do nosso Deus, como a gente precisa se santificar e melhorar a cada ano, a cada dia, né? E o convite, né, que João deixou aí pra gente, leia o Novo Testamento com a gente em 2025. Ah, Daniel, eu já li o Novo Testamento, eu já li a Bíblia toda, não importa, pessoal. A cada vez que você lê, a cada mensagem que você lê, a cada, né, momento de reflexão da palavra, com certeza Deus tem algo novo para falar com a gente. Por isso que João falou, né? Precisamos de humildade para entender que sempre eu vou aprender, né? Nunca ache que eu já sei de tudo. Ah, eu já sei, Daniel, eu já sei os evangelhos, eu já sei as cartas, eu já sei de tudo. Não, sempre, né? Abra seu coração, abra sua mente, faça feito esse homem aí da história, né, Marcos, né? Abra sua mente, que a cada leitura da palavra de Deus, com certeza, né? Eu já li várias vezes o Novo Testamento e a cada leitura estou ansioso para ler de novo, porque eu sei que a cada leitura eu vou aprender algo novo, né? Vou me transformar ainda mais e vou melhorando cada vez mais para servir a Jesus Cristo melhor. Então, obrigado, João, pelo convite, né? E deixo também o convite para você para entrar no grupo de leitura, né? Tá aqui o link sempre na descrição de todo o podcast, para você entrar e começar a leitura do Novo Testamento com a gente em 2025. E se você já está no grupo, manda para outras pessoas, convida, né? Pega esse convite que João fez aí, manda também para as pessoas, manda essa história aí que João contou para a gente agora, que com certeza as pessoas vão se inspirar e ler também com a gente o Novo Testamento. Valeu, João, valeu pela mensagem. E agora vamos ter o PP, né? Aliás, agora vamos ter, né, o poema, né? O PP não teve, né? Teve essa história perfeita de João, mas agora vamos ter o poema com o nosso amado Fernando. Será que vai ter poema hoje? Conta aí pra gente, Fernando. Sim, Daniel, tem um poema sim para hoje, mas antes de recitar o poema, eu quero agradecer a Deus por ter me proporcionado, né, esse momento de reflexão com vocês, com você, com o João e com os irmãos que estão em casa, que estão acompanhando as lives, que estão acompanhando o resumão. Então eu quero agradecer a Deus por toda essa família cristã que faz parte desse projeto. E dizer a vocês, irmãos, que eu me sinto muito edificado ao ouvir as mensagens, ao ouvir as reflexões, ao parar para refletir sobre um texto. Eu fico muito edificado, tenho certeza vocês também se sentem edificados. E que também as mensagens que vocês colocam lá no chat, durante a live de Daniel, olha, também nos edifica muito. Tenho certeza que vocês também são muito edificados. Então, que nesse ano de 2025,
e 5, nós continuemos a ler, a meditar, a refletir, a edificar um ao outro, porque esse é o objetivo nosso como cristão. Quero agradecer a todos vocês e agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de participar desse projeto. Projeto que eu posso dizer, projeto grandioso. E o poema de hoje, eu fiz um poema exclusivamente para recitar esse final de ano. E ele diz assim: não tema e não entre em desespero. Não fique ansioso e preocupado. Quem cuida de tudo é aquele que desde o início tem cuidado. Entregue a ele os seus problemas, seus desejos, seus sonhos, seus pedidos. Mas antes de tudo, não esqueça de fazer tudo isso agradecido. Não tema e não entre em desespero. Não fique ansioso ou preocupado. Quem cuida de tudo é aquele que desde o início tem cuidado. O homem pode ser determinado, ter coragem e força para lutar, mas em nada terá êxito nessa vida se o reino de Deus não tiver no mais alto lugar. Não tema e não entre em desespero. Não fique ansioso e preocupado. Quem cuida de tudo é aquele que desde o início tem cuidado. O tempo passa, os dias chegam e no piscar de olhos vão embora. E tudo o que acontece em nossa vida só nos mostra o poder de Deus e a sua glória. Não tema e não entre em desespero. Não fique ansioso e preocupado. Quem cuida de tudo é aquele que desde o início tem cuidado. Seu cuidado é sem fim e sem limites. De um extremo ao outro é como a luz, que até hoje resplandece em nossa vida, glorificado no poderoso nome de Jesus. Não tema. Não tema e não fique preocupado. Não fique ansioso. Quem cuida de tudo é aquele que desde o início tem cuidado. Amém. Que maravilha, Fernando, para fechar realmente o ano com chave de ouro. Que poema maravilhoso de final de ano, né, pessoal? Não tema e não fique preocupado, não fique ansioso, né, que esse Deus maravilhoso é Ele que tem cuidado de nós. Valeu, Fernando, valeu, João, valeu você, ouvinte do Leia a Bíblia Cast, né? Agradecer a Deus por mais um ano, agradecer a Deus, né, pela leitura da palavra, pelas meditações, pelas reflexões, e já queremos pedir a Deus que 2025 seja ainda melhor, 2025 com mais fé, com mais perseverança, com mais leitura da palavra de Deus. Desejo a vocês que vocês continuem firmes com a gente, continuem lendo a palavra de Deus, continuem motivando, sendo exemplo, edificando outras pessoas e chamando também outras pessoas para ler a Bíblia junto conosco. É maravilhoso, pessoal. Assim como o João falou, assim como o Fernando falou, também agradeço demais por participar desse projeto. Tem me edificado muito, tenho aprendido muito, junto com o João, junto com o Fernando e junto com todos vocês. Todo mundo que faz parte do grupo, saibam que eu aprendo e me edifico com todos vocês. E quanto mais gente tiver no grupo, eu tenho certeza que a gente vai aprender e crescer juntos na palavra de Deus. E é isso que Jesus quer, que a gente cresça sempre na palavra, para a gente sempre fazer o melhor para Ele. Não é verdade, pessoal? São meus votos, né? Aqui do Leia a Bíblia Cast, que a gente tenha um 2025 de muita leitura e meditação da palavra de Deus. Valeu, pessoal, a gente se despede e a gente se vê em 2025. Novo episódio agora, só em 2025. Feliz ano novo, pessoal. Tchau, tchau. E não esqueça, antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio, leia a Bíblia Cast. Tchau, tchau. Lembre-se, antes de tudo, depois de tudo, e no meio, e nunca esqueça, meus amados ouvintes, Jesus é a nossa esperança.
Maravilha, Daniel. Maravilha, Fernando. Paz, irmãos. Vejo vocês em 2025, se Deus permitir, com o Novo Testamento. Ô, glória!